Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês à nossa aula de número 8 de língua portuguesa para o 6º ano. Pessoal, a aula de hoje nós vamos fazer uma continuação sobre os estudos que nós iniciamos na aula 7, tá? Então, lá na aula 7, nós diferenciamos os tipos de linguagem, né? A verbal, a não verbal. Compreendemos que a linguagem mista é a união da linguagem verbal e da não verbal. E na aula de hoje, a prof quer fazer junto com vocês uma interpretação de um quadrinho que utiliza apenas a linguagem não verbal. Para que isso, pessoal? Para que vocês se habituem a saber interpretar, a saber descrever, né, expressões faciais, cenário, história, baseado em um quadrinho que não tem nada escrito. Então, eu quero mostrar para vocês na prática como é que a gente faz isso, ok? Por isso, o assunto da nossa aula hoje é a interpretação de um texto não verbal. Professora, mas como é que eu vou ter um texto sem nada escrito? Um quadrinho, né? Uma tirinha, como a prof já mostrou nas aulas anteriores, né? Podemos ter tirinhas nas quais não tem nada escrito, tá? E hoje nós vamos ver um texto, uma história toda sem o uso da palavra, ok? Qual é o objetivo da nossa aula, então? Nós vamos usar os recursos não verbais de um texto a fim de compreendê-lo, de compreender a história, de compreender que nós temos uma narrativa, né? Uma narração. Muito bem, ok? Se vocês quiserem fazer alguma anotação durante a aula, acredito que nessa aula mais de exemplificação, de interpretação, não vai precisar, né? Mas não custa nada. Deixem o caderno à disposição, com a matéria aberta na disciplina de português, lápis, caneta, borracha. Se surgir a necessidade, vocês anotam, ok? Vamos lá, então. Então, revisando, o que é a linguagem não verbal? É toda a forma de comunicação que nós fazemos sem o uso de palavras. Se eu não utilizo as palavras, eu preciso substituir as palavras por outros recursos. Quais, né? Sinais, gestos, cores, sons, expressões faciais, enfim, tudo que eu posso usar para comunicar algo sem usar as palavras, nem falando e nem escrevendo, ok? Vamos então iniciar os nossos estudos vendo a primeira cena da nossa história, tá? A prof dividiu o texto em várias cenas e nós vamos ir conversando uma por uma, tá? Então, vamos lá. Nesta primeira cena, vocês observem que nós temos uma pessoa chegando em uma estação. Estão vendo que nós temos um trem e ele está aqui na janela e ele está chegando na estação. Observem, pessoal, as roupas que a pessoa que chega de trem está usando. Vejam que ele tem um terno, uma gravata, um chapéu. E notem que as pessoas que moram no lugar têm roupas diferentes. Olhem a vestimenta que o homem que está sentado aqui, ó, tem. Parece uma túnica comprida, uma toga. Muitos vão dizer, é um vestido. Não. E observem aqui ao fundo, novamente, a mesma vestimenta que o homem que está sentado. Percebam que a diferença entre as roupas das duas personagens vão influenciar lá na frente na interpretação, tá? Então, quando nós estamos lendo um texto não verbal, nós precisamos ler todos os detalhes, tá? Notem que aqui tem algo escrito, entre aspas, dentro desse balão. O que será que vocês acham que a pessoa disse para o nosso personagem? Ergueu o chapéuzinho e disse algo.
Por que será que eu não entendi nada do que está escrito? Qual o objetivo de comunicação do nosso autor da tirinha ao utilizar esses símbolos aqui dentro? O que ele quis dizer para nós? O que vocês acham? Eu acho que vocês estão dizendo assim para mim. É uma língua diferente, professora. O nosso personagem está num lugar diferente, que fala outra língua. Provavelmente sim. Ele não entendeu nada, né? Que o morador do local disse para ele. Por isso está cheio de símbolos lá no balão. Isso é linguagem não verbal. Tem objetivo comunicativo. Ok? Note também que o nosso turista, vou chamar ele de turista. Por quê? Porque nós já compreendemos que ele está num lugar diferente, que fala uma língua diferente. Lembram da diferença de língua e linguagem que nós fizemos na aula anterior? Nós temos diferentes línguas. A língua portuguesa, a língua inglesa, a francesa, né? O inglês, o francês, o português, o alemão e lá vai. Por isso eu posso dizer que ele é um turista, né? Porque ele está num lugar diferente, que não fala a mesma língua que ele, né? Mas o que mais que faz com que a gente pense que ele é um turista? Percebam que aqui ele tem uma câmera pendurada, né, no pescoço por um fiozinho. Ele tem uma mala de viagem, ele chegou de trem numa estação. Então, tudo isso nos transmite a mensagem que ele está num país diferente, visitando, né? Ele vai tirar muitas fotos. Ele trouxe a mala, ele vai passar mais de um dia, né? Vai talvez se hospedar em algum lugar. Nós estamos construindo a história, tá? E para nós conseguirmos ler essa história, nós precisamos interpretar todos os itens da linguagem não verbal. Inclusive as expressões faciais. Vejam que aqui ele está feliz, né? Ele está satisfeito. E o nosso homem, né, que diz algo, aparentemente também. Vamos adiante. O prof já comentou aqui, né, que para nós prestarmos atenção que o nosso personagem, ele não compreendeu o que o outro disse a ele, né? Mas que ele levantou o chapéu, isso é bem importante, tá? Por que será que ele levantou o chapéuzinho? Na continuação, nós temos a seguinte sequência. O nosso turista continua se deslocando por esse local, por esse lugar novo, e observem que mais pessoas falam, entre aspas, já que ele não entende nada, né? A mesma coisa para ele. E agora, percebam que quando ele ouve aquilo que ele não sabe o que que ele faz? Ele levanta o chapéu. Por quê? Porque ele está copiando a mesma ação do Senhor que disse para ele a primeira vez aquilo que ele não sabe o que é, tá? Reforço para vocês. Vejam novamente neste quadro, né, que a vestimenta das pessoas que moram no local são diferentes da vestimenta do nosso turista, né? Ele está num lugar diferente, ok? E a história continua, né, com ele levantando o chapéu cada vez que ele ouve a mesma fala. Parece, né, pessoal, que é uma saudação. Não parece que é uma saudação? Vejam que esse homem, ele se inclina e o nosso turista está pensando que é uma saudação. Por isso ele levanta o chapéu cada vez que ele ouve a palavra. Ele pensa que é um cumprimento, uma saudação. Talvez olá, né? Boa tarde, bom dia, dependendo do período. Ele pensa que é uma saudação, mas nós não temos certeza e nem ele, já que ele está num país diferente. Isso nós sabemos utilizando a interpretação dos elementos não verbais, a vestimenta das personagens, até mesmo, né, pessoal, os detalhes do cenário, né? Os vasos de barro aqui, né, no fundo, não são típicos do nosso lugar, né? Adiante. E novamente, cada vez que o nosso turista
encontra alguém e ouve a mesma palavra, o que ele faz? Ergue o chapéu. Vejam que até mesmo as mulheres, né, pessoal, estão usando roupas diferentes das que nós conhecemos tradicionalmente. E agora observem o lugar que ele chegou. Olhem só onde é que ele está chegando, pessoal. Em um hotel. Prova para nós que ele é um turista, né? Ele está chegando num hotel. Veja agora o que é que acontece quando ele entra no hotel. A surpresa. Olhem só. Observem a expressão dele. Olha o rosto dele, como é que está. Totalmente triste, decepcionado, chateado quando ele chega no hotel e ele vê isso. A mesma palavra que todo mundo falou para ele. E ele pensou que fosse uma saudação, um cumprimento. Não é um cumprimento, né, gente? Por quê? Como é que nós sabemos que não é um cumprimento? Olha o que aconteceu nessa cena. Estão vendo a marreta aqui? Talvez já é um martelo aqui no chão. Buraco na parede, o prego torto, o quadro encostado aqui. E olha a expressão desse senhor aqui. Como ele está? Mais irritadíssimo, né? O que será que ele tentou fazer? Provavelmente ele tentou colocar o quadro na parede, né? Não deu certo, entortou o prego, caiu, danificou a parede. E não é uma saudação que ele está dizendo. Pela interpretação da linguagem não verbal, né, de todos esses elementos, a marreta no chão, o prego torto, a expressão facial dele, a gente pode dizer que trata-se de um xingamento, né? Um palavrão, quem sabe? O Profité colocou algumas sugestões aqui, né? Pode ser um xingamento, pode ser um palavrão até, mas com certeza não é uma saudação. Mas por que será que estão xingando o nosso turista, né? Qual será a razão? O prof deixou o quadrinho todo aqui para vocês verem ele inteiro, né? Eu peço a vocês que abram lá o arquivo em PDF, né? Para vocês visualizarem ele melhor. Podem dar zoom para vocês verem a história completa, do começo ao fim. Percebam que nós temos uma narrativa aqui. No início nós temos a apresentação dos personagens, o lugar que acontece a história, os fatos se desenrolando, o problema, o conflito que o nosso turista não sabe do que se trata, a palavra que ele está ouvindo, né? E no final, né, a resolução do conflito, que ele finalmente descobre, deduz o que está sendo dito para ele. Nós temos uma narração, uma história, mas nós não temos nada escrito. Por quê? Porque usa apenas linguagem não verbal. Ok, pessoal? Então, quando nós vamos fazer interpretação de tirinha, de quadrinho, de placa, de charge, onde não utiliza a palavra, muita atenção a todos os detalhes, para não correr o risco de fazer igual o nosso turista. O que ele fez? Pensou que era uma coisa, mas era bem outra, né? Ainda bem que ele não saiu falando para ninguém a mesma coisa, né? Senão podia ficar feio o negócio. Tá? Então não se esqueçam, se atenham aos detalhes, prestem atenção, sigam a sequência dos quadrinhos para compreender a história corretamente. Eu digo isso porque a tarefa de vocês vai ser uma análise de um quadrinho também apenas com linguagem não verbal. Então, a aula de hoje foi exclusiva para eu mostrar para vocês que eu tenho que prestar atenção em todos os detalhes não verbais, a fim de eu compreender corretamente a mensagem contida ali naquele texto. Certo, gente? Muito bem, né? Fico por aqui, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Não esqueçam, temos atividade para fazer sobre esse assunto. E
nos vemos nas aulas seguintes. Até mais! Tchau!